E como é maravilhoso nós podermos, em ato de culto, uma vez mais, declarar como as promessas do Senhor são grandes e como elas se cumprem nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias, quer as coisas vão bem ou quer as coisas vão mal aos nossos olhos, o Senhor continua sempre lá, sempre presente, sempre pronto para nos acolher, para nos acompanhar. E é nisso que também vamos, uma vez mais, refletir esta manhã ao abrirmos a Sagrada Escritura. Então eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E vamos fazer a leitura do versículo 12 até ao versículo 20. E assim estaremos a ver como andar prudentemente para conhecer a vontade do Senhor. Carta que Tiago escreveu a todos os crentes que estavam na diáspora, incluindo para nós hoje também a Igreja Batista de Tires, capítulo 5, versículo 12 a 20. Os irmãos que tiverem possibilidade de ficar de pé, então que se coloquem assim para a leitura da palavra do nosso Deus. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem justo, homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Tenham a bondade de se sentar. Meus queridos irmãos, terminamos a meditação na epístola do apóstolo Tiago. Temos vindo a estudar, sempre que é mister, esta carta, já desde o ano passado. E com certeza que Tiago está a escrever aos crentes, conforme dissemos, mas em cada linha fica evidente qual deve ser precisamente o bom procedimento que aqueles que dizem ser crentes no Senhor Jesus devem manifestar. E por isso, nestes últimos versículos, vejamos que a forma de Tiago se despedir nesta sua carta é escrevendo acerca de 3 assuntos, ou melhor, reforçar 3 assuntos, os quais já havia falado, e que são fundamentais, absolutamente fundamentais na nossa vivência e que nos fazem andar prudentemente para conhecer a vontade do Senhor. Notemos em primeiro lugar, no versículo 12, aquilo que diz respeito à minha palavra. A minha palavra. Tiago, desde o início da sua carta, tem vindo a falar acerca da sabedoria que convém que seja uma realidade na nossa vida e que tantas vezes nos falta. E por isso mesmo é que é impossível nós falarmos da carta de Tiago sem lembrar o célebre texto do versículo 5 do capítulo 1, em que Tiago diz: se alguém
tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e um a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. É uma garantia. Se nós humildemente pedirmos sabedoria a Deus, o Senhor nos-la dá. Então, nós olhamos para esta palavra que Tiago inaugura a sua carta e nós verificamos que essa sabedoria deverá manifestar-se também naquilo que dizemos e na forma como nós o dizemos. Então, é certo que nós devemos e podemos pedir sabedoria a Deus. Mas como é que nós estamos a falar? Como é que essa sabedoria se manifesta através daquilo que nós dizemos? Ou então da a forma como nós dizemos? É que nós podemos dizer uma palavra, uma frase, uma afirmação, um conselho, uma admoestação, uma repreensão. Poderá ser dita. Agora, convém que atentemos para a forma como nós falamos, como nós dizemos tal coisa. Então, neste versículo 12, há um alerta para nós. Cuidado com os juramentos. Atenta na tua palavra, mas tem cuidado especificamente com os juramentos. Tiago nos diz, sobretudo, meus irmãos, não jureis. E Tiago está aqui a aludir para as palavras que o Senhor Jesus Cristo também havia dito no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, em que Jesus deixa vários ensinamentos para os seus discípulos. Ensinos que são deveras importantes para nós também esta manhã refletirmos. E um deles diz respeito à questão do juramento. Em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 a 37, lemos: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. É muito interessante que nós, ao olharmos para a lei mosaica, ela fica bem clara e encontramos que o melhor é não fazer juramentos. É melhor não jurar. Porém, se o fizermos, não tardemos em pagar o nosso voto. O Senhor Jesus diz de uma forma evidente, não jurarás falso. É que se a lei, por um lado, nos diz que o melhor é nós não jurarmos, não fazermos um voto que depois podemos não conseguir cumprir, o Senhor Jesus acrescenta, não jurarás em falso. Precisamente porque ao contemplar a nossa vida, ao olhar para aquilo que é a realidade dos seus discípulos, e nós podemos pensar na nossa realidade hoje também, quantas são as vezes em que nós juramos, em que nós prometemos, e isso é apenas em falso. Não podemos cumprir. Mas o Senhor Jesus, neste mesmo Sermão da Montanha, continua dizendo, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz-te passar vem do maligno. É muito interessante nós olharmos para esta realidade, porque eu não consigo pensar naquilo que Tiago aqui nos diz, sem me lembrar das palavras do Senhor Jesus e sem me lembrar de tantas quantas são as vezes em que eu falho diante da palavra do Senhor, segundo aquilo que o Senhor aqui me diz. Quantas vezes a nossa palavra não é sim, sim ou não, não. Há muitos tolos que gostam de jurar pelo seu nome. Alguns até juram pela sua mãe. Eu juro pela minha mãe, que eu não estou a falhar. Alguns até inventam ditos. Juro pela minha mãe que esteja morta atrás de não sei quê. Quantos juram? Alguns até juram por Deus. Vejam bem. Como se a sua palavra não fosse suficiente para atestar uma afirmação. Então, meus irmãos, o que é feito da palavra de honra? O que é feito da nossa palavra quando nós dizemos, eu dou-te a minha palavra de honra? Ou será que nós precisamos de dizer, eu dou-te a minha palavra de honra? Não basta a nossa palavra? A nossa palavra, seja ela qual for, não é de honra?
Muitos acordos se fizeram entre dois homens, apenas com uma palavra. Se o que combinaram de boca não fosse cumprido, até a própria vida poderia correr risco. Então podemos perguntar, e hoje? O que é que aconteceu? Muitos prometem e não cumprem. Arranjam-se os mais diversos argumentos para justificar o incumprimento de tal promessa. Até podemos pensar numa simples combinação ou uma promessa de estar em tal parte a determinada hora. Falha. Não há relógio, não há telemóveis que sirvam para que se possa identificar que se eu digo a minha palavra, então eu vou cumpri-la. Até em coisas tão banais como dizer eu vou estar às 13 horas ali embaixo, depois chega a hora, a pessoa não está lá. Nem atende o telefone, tampouco, para se perguntar onde é que está. Meus irmãos, este assunto é de veras importante e dramático para a nossa reflexão. Mas se falamos disto, então, será que precisamos de falar das promessas que fazemos ao nosso Deus, mas que, à primeira dificuldade, já estamos a falhar? Há alguns que pensam que precisam de responder perante uma afirmação que fazem, sim, eu vou cumprir isso. Alguns, até de uma forma caricata, chegam a pensar na sua mente que precisam dizer sim, sim, como se fosse preciso dizer duas vezes. Ou não, não. Não, meus irmãos. Aquilo que nós dizemos deve cumprir-se. É muito relevante nós pensarmos nas palavras do Senhor Jesus, porque Ele diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, que é a cidade santa do nosso Deus, nem jureis pela tua cabeça. Mas quando tu dizes alguma coisa, cumpre isso que tu estás a dizer. Se porventura não consegues cumprir, então resguarda-te e não prometas aquilo que pode não vir a acontecer. Talvez devêssemos atentar para os conselhos do sábio pregador em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 a 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também as muitas palavras. Mas tu teme a Deus. O cristão só deve ter uma palavra. Não deve ser como o homem inconstante ou de duplo ânimo, aquele que Tiago referia lá no capítulo 1, versículo 8, que uma vez diz sim e outra vez diz não, sem qualquer critério na sua vida. Ou então, como aquele homem que não consegue dominar a sua própria língua, conforme Tiago nos falava no capítulo 3. Então, claro que Tiago não está a falar de que não reconheçamos os nossos erros ou não possamos alterar a nossa palavra se ela estiver errada. Porque muitas vezes nós também caímos neste erro. O que está dito, está dito. Quantas vezes, para aqueles que já são pais ou mães, disseram algo aos seus filhos e depois se arrependeram porque não quiseram mudar a sua palavra? É que uma coisa é nós mudarmos as nossas palavras ou as nossas convicções ao sabor do vento. Uma vez dizemos sim, outra vez dizemos não. Outra coisa é nós reconhecermos quando falhamos e aí mudarmos para o bem. Porque, na verdade, o nosso Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Mas muitas vezes a nós é devido um castigo da parte do nosso Deus soberano. Mas olhando Deus para a nossa conversão, para o nosso arrependimento, então Ele transforma o mal que nos ia fazer em bem. E nós só podemos render glórias e louvores ao nosso Deus por isso. Então, meus irmãos, aquilo que nós dizemos, fazemos.
E é assim que nós devemos proceder na nossa vida, segundo o ensino de Tiago, e reiterando as palavras do Senhor Jesus também. Mas se em primeiro lugar nós olhamos para aquilo que é, podemos dizer assim, a minha palavra, em segundo lugar, aqui dos versículos 12 até ao versículo 18, nós olhamos para a oração eficaz. E lembremos que Tiago está a concluir a sua carta, talvez não como um final parecido com as outras cartas, como muitas vezes nós encontramos em outras cartas do apóstolo Paulo, quem sabe, ou do apóstolo Pedro. Mas ele termina reforçando alguns assuntos que ele já tinha falado. E em segundo lugar, destes versículos 13, melhor dizendo, até ao 18, nós olhamos para a oração eficaz. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Oh, amados irmãos, já esta manhã, através do nosso professor da Escola Dominical, da classe de Paulo, nós podemos refletir um pouco acerca disto, desta verdade tão relevante para nós hoje, que é: onde é que está Deus na nossa vida? Onde é que está Deus na nossa vivência, nos nossos planos? Onde é que está Deus nas nossas adversidades? Onde é que está Deus nas nossas celebrações? É que Tiago diz: se está alguém aflito, ore. Se alguém está aflito, não esteja desesperado. Não esteja sem saber para que lado se há de virar na sua vida. Não esteja a recorrer a toda a sorte de remédios. Mas ora a Deus. Mas Tiago, neste mesmo versículo, também nos diz: está alguém contente? Cante louvores. Está alguém contente? Não vá celebrar para outro lado qualquer, a não ser na presença de Deus. É que Tiago também iniciou a sua carta falando acerca disto. E quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 2 até ao 4, nós lemos: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou melhor dizendo, só ressalvando aquilo que nós estudámos no início, em algumas versões aparece a palavra tentações. Mas melhor seria, para nosso entendimento, traduzirmos a palavra tentações por provações. Porque, embora no texto original a palavra grega seja a mesma para tentações ou provações, quando nós traduzimos para a língua portuguesa, neste contexto, quer nos dizer provações. Então, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago está aqui a dizer-nos, uma vez mais, refletimos nisto, que devemos ter alegria, o passar por tribulações, o passar por provações. Não porque sejamos tolos ou insensatos, dizer: eu estou muito feliz por passar por esta dificuldade. Certamente que quando nós passamos por agruras na nossa vida, nós queremos libertar-nos delas o quanto antes. Mas o que Tiago aqui nos transmite é que é bom nós passarmos por provações porque elas têm um propósito na nossa vida. Quando nós passamos por tribulações, elas fazem com que a nossa fé seja provada e com que a paciência e a perseverança sejam cada vez mais completas em Cristo, sejam cada vez mais perfeitas. Então, meus irmãos, não encaremos as provações e as dificuldades desta vida de uma forma negativa, mas olhemos para elas como um teste que Deus faz à nossa vida, a fim de que nós, passando pelo fogo, sendo provados pelo fogo como o ouro é provado, possa então sair mais brilhante, refulgente e pronto para enfrentar o resto da sua vida. Então Tiago mostra que, seja nas tribulações ou nas alegrias, Deus tem que estar presente. Estás em dificuldade? Ora a Deus. Deus conhece o teu coração. Faz como a oração que o salmista fez no Salmo 56, que lemos já esta manhã, em que o salmista se despoja, se despe diante do Senhor. Ele revela como são grandes os seus perseguidores, como é grande a sua dificuldade. Mas eis que no meio dessa mesma dificuldade, Deus está lá.
Deus está lá abraçando. Deus está lá tomando nas suas mãos como num odre as lágrimas. Porque Deus não desperdiça o nosso sofrimento. E em cada momento o Senhor está conosco. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Meus irmãos, olhamos aqui para este versículo e a pergunta que é feita é: há alguém que esteja doente? Então temos aqui o contexto de uma pessoa que está a passar por uma enfermidade terrível. Alguém está doente? Se alguém está doente, o que é que faz? Muitas vezes nós estamos doentes e a primeira coisa que nós fazemos é correr para o médico, é tomar um comprimido. Mas o conselho que Tiago nos deixa é: chame os presbíteros da igreja. E esta palavra, presbíteros, é uma palavra grega que significa ancião. E aqui é independente da idade. Muitas vezes nós associamos um ancião a uma pessoa de idade mais avançada. Mas encontramos aqui esta palavra presbíteros, ou seja, são os que no Novo Testamento têm a responsabilidade de presidir na comunidade, ensinando a doutrina cristã e pregando o Evangelho. E são também chamados de presbíteros aqueles que são os pastores ou os bispos. E nós encontramos aqui esta mesma realidade em que vemos que se alguém está doente, deve fazer uma coisa: chamar os presbíteros da igreja. E o que é que vai acontecer? Orem os pastores, poderíamos dizer assim no nosso contexto, usamos o termo pastor. Orem os pastores por essa pessoa, ungindo com azeite em nome do Senhor. É necessário nós refletirmos acerca daquilo que aqui aparece, que diz respeito a ungir com azeite. Esta unção é diferente da unção de pessoas que eram separadas para um serviço especial. Temos o exemplo dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Ou então a unção de objetos sagrados, que, por exemplo, podiam ser usados no templo. Mas nós olhamos para esta mesma realidade e vemos que o óleo ou o azeite de oliva ou de oliveira, que era usado como medicamento, poderia ser usado pelos pastores. É importante nós olharmos para este contexto e vermos que, na época, era comum usar-se este tipo de fármaco para tratamento de doentes. E nos nossos dias, com o avanço da ciência e da medicina, nós podemos dizer que temos uma enormíssima quantidade de medicamentos que podem ser usados no nosso corpo físico como bênção da parte de Deus. Então, neste caso concreto, Tiago fala-nos de um ato que se realiza em nome do Senhor. É algo que é usado em nome do Senhor, acompanhado da oração, para obter do Senhor a cura do enfermo e o perdão dos pecados, conforme também testemunha o versículo 15. Então, se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, diz o versículo 15, salvará o doente e o Senhor o levantará. É muito importante nós percebermos esta mesma realidade, porque muitos há que nos nossos dias chegam a dizer que se alguém não tem a cura que é necessária, é porque não foi ungido com azeite ou com óleo. Mas o que Tiago nos diz é que sim, esse óleo que era usado como medicamento pode ser usado, não há problema nenhum. Mas é a oração da fé que salva o doente. E assim é que o Senhor o levanta. É a oração da fé que faz a diferença, meus irmãos. Nós podemos olhar, por exemplo, para a cura do paralítico de Cafarnaum. Nós, ao olharmos para este paralítico que chega junto do Senhor Jesus, é tão interessante. Nós até ficamos sem palavras quando olhamos para alguém que por si próprio não podia chegar à presença daquele que podia curar o seu mal. Mas ele foi à presença do Senhor. Ele foi à presença do Senhor. E qual foi a palavra do Senhor Jesus?
Anima-te. O Senhor não curou o paralítico de imediato, mas disse: os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados. Então imaginem os irmãos, aquilo que terá começado a aparecer na mente e no coração de todos quantos estavam ali à volta, incluindo os escribas e os fariseus, a ponto do Senhor Jesus lhes perguntar: por que é que estão a arrazoar nos vossos corações? Por que é que estão inquietos? Por que é que estão a duvidar que os pecados foram perdoados? É porque muitas vezes, quando acontecem milagres estrondosos no nosso meio, nós ficamos pasmados e nem sabemos o que fazer ou o que dizer. Mas o Senhor Jesus acalma aqueles homens e diz: o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, pega na tua cama e anda, vai-te embora. Já estás curado. O que é mais fácil dizer? Então, para que possam ver que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade sobre a terra, o Senhor Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. É que Jesus é o próprio Filho de Deus. Aquele que tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso Deus dentro de uma caixa, como se Ele não pudesse agir da forma como Ele quiser nas nossas vidas. Mas para que fique notório, bem claro como a água aos olhos de todos, levanta-te, para que todos possam ver que Jesus tem poder não apenas sobre o físico, mas sobre a alma também. Então a oração da fé faz toda a diferença. E aqui o que Tiago nos mostra é que não é propriamente o azeite em si, ou a qualidade desse azeite. Até poderíamos dizer de uma forma caricata: quer escolher a qualidade do azeite? Não. Não é isso que importa. Mas a fé que temos no Deus Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, nada impede que possamos continuar a ungir os enfermos, conquanto que haja oração com fé naquele que tem poder para curar. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E vejam, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como é que nós podemos estar apenas preocupados com o nosso físico, sem nos preocuparmos com a nossa alma também? O físico, a carne e a alma, aquilo que é espiritual, devem estar unidos como um só. Porquanto nós servimos ao Senhor e vivemos para o Senhor com a nossa carne e com o nosso espírito. E tudo deve louvar o nome do Senhor. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eis que encontramos aqui no seguimento desta admoestação de Tiago para a oração da fé. Ele nos fala acerca da necessidade da confissão auricular ou comunitária para que haja cura e uma real transformação. Mas por que será que tantas vezes nós não confessamos publicamente as nossas culpas? Não confessamos uns aos outros os nossos delitos, as nossas falhas, as nossas transgressões? É que, infelizmente, muitas vezes não se faz isso por falta de confiança. Ou porque determinado assunto não vai ficar restrito e é espalhado. E por isso nós vemos o quão prejudicial é, meus irmãos. E o quão prejudicial pode ser quando nós não aplicamos o sigilo e não levamos em oração pessoal os assuntos que connosco são partilhados. É que a admoestação de Tiago é muito importante para nós. Confessa os teus pecados ao teu irmão, àquele que tem a mesma fé que tu no Senhor, àquele que crê que o Senhor pode perdoar os pecados. Mas é preciso que da nossa parte, meus irmãos, amada igreja, é preciso que da nossa parte nós possamos calar a nossa boca. Nós possamos guardar os assuntos em oração. Possamos pôr freio na nossa boca, como se põe freio na boca dos cavalos, conforme Tiago já havia dito anteriormente.
a fim de que possamos levar estes assuntos em oração. Porque se assim o fizermos, haverá cura. Seremos sarados. É porque a palavra do Senhor é muito lógica. E Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Se nós quisermos colocar uma lógica nesta leitura, conforme a mesma lógica que Tiago escreve, nós podemos entender: se não confessares as tuas culpas uns aos outros e orarem uns pelos outros, não vão ser sarados. Então, como vamos fazer nós isto? É que Tiago diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E este justo é aquele para quem o Senhor Jesus olhou e diz: tu és justo, porque eu te justifico. Porque não há um justo nem um sequer. Todos nós estamos transviados. Todos nós estamos mortos em delitos e pecados diante da grandeza e da santidade do nosso Deus. Mas quando o Senhor bate à porta do nosso coração e nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem, Senhor, entra em mim, faz a tua obra, transforma a minha vida, ajuda-me a arrepender-me dos meus pecados. Quando há uma real conversão na minha vida, quer isto dizer, quando eu estou a caminhar num sentido contrário à vontade de Deus e eu me arrependo, significa eu vir costas ao pecado e caminho em direção à cruz, caminho em direção a Cristo, caminho em direção àquele que pode transformar a minha vida, caminho em direção àquele que pode todas as coisas. Então sim, eu posso ser chamado justo na justificação de Jesus Cristo. E, portanto, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O irmão ora, a irmã ora. É que é quando nós fazemos isso que nós vemos milagres a acontecer. Que se nós queremos um avivamento, precisamos de orar. Podemos pensar em termos cronológicos. Quanto tempo eu dedico à oração? Será que eu oro sem cessar na minha vida? Como também Paulo nos ensina, orai sem cessar? É que quando nós estamos constantemente em espírito de união e conversa com Deus, então nós podemos ter a certeza que essa oração tem poder, não por nós próprios, não porque nós podemos ter as palavras mais bonitas para orar, mas sim porque estamos a fazer oração a um Deus Todo-Poderoso. Então precisamos de atentar para a forma como nós estamos a viver a confissão dos nossos pecados. E a verdade é que Tiago, sendo um homem de fé, sendo um homem de lei, sendo o pastor da igreja de Jerusalém, ele vai lembrar para aquilo que aconteceu há muito tempo atrás. E vai falar de uma pessoa cujo seu nome é Elias. Ele nos diz no versículo 17 e 18: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É que nós podemos olhar para a história de Elias, que nos é ensinada, nos é descrita, através do primeiro livro dos Reis, capítulo 17 em diante. E quando nós olhamos para este homem, nós vemos como ele teve que exercer a sua atividade profética em total caos, em total drama. Teve que viver essa atividade profética junto de um rei, o rei Acabe, e a sua mulher, a rainha Jezabel, que eram completamente idólatras. Tinham-se afastado por inteiro ao culto ao verdadeiro Deus. E por isso a nação estava num descalabro total. E nós olhamos para o exemplo de uma oração eficaz de um homem como nós. Um homem como nós que foi usado por Deus e orou a um Deus que tudo pode. E ele orou com fé, com total confiança em algo que ele ainda não tinha visto, mas que sabia que se Deus lhe tinha dito é porque ia acontecer, e cessou de chover. E passando o tempo que Deus quis, orou novamente e voltou a haver chuva sobre a terra. Será que a oração na nossa vida faz com que os males cessem ou com que as bênçãos venham ao nosso caminho? Dizia um
célebre pregador, pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Tem um problema. Quer saber qual é a solução desse problema? Coloque o seu joelho no chão. Ore diante de Deus e verá a resolução do seu problema. Mas é importante que nós possamos dizer as mesmas palavras que o Senhor Jesus. Não seja o que eu quero, mas faça-se a tua vontade. É porque quando nós oramos, nós dependemos inteiramente do Senhor. Apresentamos o nosso querer diante de Deus. E é lícito que o façamos. Deus quer que assim o façamos. Mas importa que também nós possamos dizer, faça-se a tua vontade. Não com mera religiosidade, porque nos ensinaram a dizer que é a vontade de Deus que importa, mas porque nós temos a plena certeza e convicção de que a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas, amados irmãos. Então vejamos como Tiago finaliza com estes dois últimos versículos, o 19 e o 20. Em terceiro lugar, ele nos fala acerca da conversão através da verdade do Evangelho. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que grande responsabilidade nós temos em mãos. A responsabilidade de conduzir uma ovelha perdida de novo ao seu aprisco. Quando um cristão perde o seu primeiro amor, isso é dramático. Oh, meus amigos que aqui estáis esta manhã, nós nos alegramos tanto com a vossa presença. Mas não percam o primeiro amor. É porque quando nós vimos ao Evangelho, o nosso coração palpita. Podemos pensar como quando estamos apaixonados por alguém. O nosso coração fica vibrante. Nós temos planos, nós queremos fazer muita coisa. Mas eis que passando essa fase do primeiro amor, muitas vezes vem o inimigo trazendo dificuldades à nossa vida e nós esmorecemos. Se isso não deve acontecer no namoro nem no casamento, de igual forma também não deve acontecer na vida cristã. Então, quando o cristão perde o seu primeiro amor, isso é dramático, pois pode revelar que, na verdade, nunca amou o Senhor e assim continua a viver na impiedade. Mas o que seria de nós? Sim, o que seria de nós? Pensemos no mais íntimo do nosso coração. O que seria de nós se um dia a graça de Deus não tivesse alcançado a nossa vida? Certamente que a nossa alma receberia a perdição eterna. E por isso mesmo é que Tiago conclui, levando-nos a pensar na importância de observarmos a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Da mesma forma, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário uma permanência na verdade, um ato contínuo, constante, permanecer na verdade que é a palavra de Deus. E quando conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Nós podemos ficar libertos das escamas que tapam os nossos olhos espirituais e assim nós podemos ver as maravilhas da lei do Senhor. Podemos discernir aquilo que é espiritual, porquanto também temos o Espírito do Senhor. Então, igreja, ao olharmos para estes versículos finais, vemos como é grande a bênção daquela pessoa que é instrumento de Deus para a conversão de outra. E como é grande a bênção também daquele que é convertido. E nesse sentido, o apóstolo Tiago remata a carta com algo do qual já havia falado novamente. Ele fala da verdade. A palavra da verdade, conforme dizia no capítulo 1, versículo 18. Ou a palavra em vós enxertada, capítulo 1, versículo 21. A palavra que deve ser cumprida ou praticada, capítulo 1, versículo 22. A lei perfeita da liberdade, capítulo 1, versículo 25. A lei real ou régia, capítulo 2, versículo 8. Tudo isto
Refere-se à palavra de Deus, à palavra que Deus deixou ao seu povo. É o Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu e anunciou. Então, é aquela lei que revela a vontade de Deus para os homens e que nos concede o perdão dos nossos muitos pecados, a fim de que sejamos salvos. A lei. O irmão tem a lei do Senhor? Medita nela de dia e de noite? A lei é em si mesma uma expressão do amor de Deus. É uma expressão do amor de Deus por nós. Por isso mesmo Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que Ele pudesse cumprir na perfeição toda a lei e nós pudéssemos ser salvos, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a guardarmos a sua palavra no nosso coração e tudo aquilo que já meditámos através do seu servo Tiago. Louvemos. Louvemos juntos a Deus por uma tão grande salvação e por um tão grande Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.